Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e de hoje voltamos a ter o prazer de contar com a presença da Carmen Ferreira. Bem-vinda novamente, Carmen, à nossa conversa-logia. Olá, Diogo. Obrigada novamente. É para mim uma alegria imensa participar aqui neste teu projeto que eu acho incrível. Participar de novo e partilhar um bocadinho do nosso amor comum pela astrologia, não é? Mesmo, isso é, eu acho que é a linha condutora de todos os convidados que já passaram nos conversa-logia e que virão no futuro, é realmente o amor à astrologia. Isso é extraordinário. Para quem não sabe, a Carmen já esteve aqui no Descobre com dois vídeos, um a falar sobre o signo oculto, a missão na nossa família e ascendente, a função que nós assumimos. Por isso podes encontrar nos vídeos de 2024 estes episódios, e hoje vais contar então com a terceira participação. Vamos contar com a terceira participação da Carmen para falar de outro assunto também excepcional, ainda dentro da astrologia sistémica, da astrogenealogia, que é Saturno e o mandato sistémico. E se calhar vamos começar pelo Uhum. princípio, Carmen. Quem nunca ouviu falar de astrologia, astrologia sistémica ou constelações familiares, todo esse lado sistémico, o que é um mandato sistémico? Muito bem. Então, ahm, de acordo com a base daquilo que é a astrogenealogia, que é toda a carga emocional de histórias, de traumas, de dores e alegrias que o nosso sistema, a nossa família nos transmite. Nós vamos no mapa fazer a análise usando a linguagem da astrologia que todos dominamos, mas vamos fazer uma análise e uma interpretação específica do ponto de vista sistémico. Ou seja, hoje quando falamos de Saturno, a maior parte das pessoas que estudam astrologia já olhou bastante para o seu Saturno, não é? Já não será uma novidade. Isto, a astrogenealogia, eu costumo dizer que acrescenta um outro nível de interpretação e que nos vai remeter para a história da família. Para, neste caso, Saturno, porque ele representa a estrutura, não é? Que vai nos falar muito daquilo que é importante para o nosso sistema familiar. Relembrando que cada um de nós carrega milhares de histórias, milhares de, de vidas na nossa vida, né? Dos nossos antepassados, da nossa nação, tudo isso está presente nestas leituras, mas o que nos diferencia depois, e nós sabemos que a astrologia, o nosso mapa natal, é um elemento muito diferenciador, é que em cada sistema, em cada geração, mesmo que numa geração nasçam várias pessoas, não vão trazer todas, digamos, lealdades com os mesmos temas, ok? Uh, por exemplo, quem nos estiver a ouvir, se tiver irmãos, vai perceber, e sabemos isso naturalmente, que muitas vezes os irmãos são muito diferentes e trazem tarefas, trazem funções e trazem lealdades muito diferentes e trazem Saturnos muito diferentes, certo? Mesmo que tragam Saturnos parecidos, se nasceram dentro do Saturno no mesmo signo, vão trazer aspectos a esse Saturno diferentes. Então, o mandato é aquilo que para o nosso sistema, e de acordo com a nossa lealdade, é importante. É um diálogo saturnino, não é? É uma ordem saturnina. O que é que tu precisas respeitar? Porque é importante para o nosso sistema familiar. No fundo, o mandato, acho que é uma forma. Excelente. É como se fosse um compromisso, não é? Quando nós todos nascemos dentro de uma família e vão cada um assume um compromisso com uma parte Sim, dessa história sim, familiar diferente, não é? sim. E, Isso será a lealdade. O ok. mandato de Saturno é esta questão. Nós todos conhecemos, desculpa que eu não reparei que isto estava a ficar sem bateria. Nós todos conhecemos os desafios que temos ao lidar com o Saturno, como não lidar com o Saturno apenas do ponto de vista do obstáculo, da limitação, de entendermos que Saturno nos diz onde é que precisamos ser mais sólidos, onde precisamos ser mais sérios, onde precisamos de construir alicerces mais válidos,
O que é que nos acontece a quase todos? Numa primeira fase sentimos Saturno como um não. Não é? É quase como quando somos crianças e estamos a aprender a andar. Vamos ouvir muitos nãos para nos impedir que a gente chegue a zonas de perigo, que vá meter os dedos na ficha, na tomada elétrica, que chegue perto de uma zona onde pode cair. Saturno é muitas vezes em cada um de nós essa voz que está ali a dizer não, mas ele apenas diz não, tu ainda não tens a estrutura necessária para fazer isso, certo? Quando nós, e espero que esta conversa hoje possa ajudar nisso, com esta analogia, quando nós aprendemos a perceber o que é que Saturno realmente quer, passamos a responder a esse não com o que é que eu preciso para ser, para estar firme naquilo que estou a fazer. E quando somos crianças pequeninas, estamos a aprender a andar, vão nos dizer de várias maneiras: ainda é muito cedo, ainda não sabes andar direito, ainda não te seguras direito, nem. Então vão-nos pôr muitas vezes, eu acho que hoje em dia ainda se usa, os parques infantis. Saturno na nossa vida é esse parque que está ali a dizer-nos assim: ainda não estás pronto, ainda não estás pronto. No caso da análise sistémica inclui este nível individual, mas depois inclui então aquilo que é importante para o nosso sistema que aconteça, aquilo que faz, que é necessário. O Saturno sempre nos vai falar do que é necessário, não é? Sem dúvida. Ele não está a dizer que tu não podes andar, tu não podes ir, até que nós precisamos de sair do parque. Não podemos passar a nossa vida toda no parque infantil. Ele está só a dizer: precisas de aprender a andar direito primeiro, fazer ensaios e voltar. E então é esta dinâmica que, como tu sabes, mas muita gente que nos ouve pode não saber, eu acompanho o meu trabalho na astrologia, está sempre muito focado no aspecto terapêutico, porque eu também sou hipnoterapeuta, portanto há sempre, e eu uso muito nos meus processos terapêuticos a base da astrologia. É muito raro eu não pedir autorização aos meus consulentes para poder olhar para o mapa e basear-me no mapa. E num processo terapêutico ou num processo de desenvolvimento pessoal, uma das coisas para as quais não podes deixar de olhar é para o discurso de Saturno no mapa. Que aspectos ele está a fazer, em que signo é que está, porque se não ensinares a pessoa, se não acompanhares esse processo dela sair do parque e aprender o que é que Saturno precisa que ela faça, então nunca chegamos ao nosso potencial máximo, nem. Achas Excelente. que fez sentido? Sem dúvida, eu acho que isso que estás a dizer faz todo sentido. De uma forma ou de outra, todos nós já passamos por um período desses na nossa vida, sentimos, se calhar, aquém das expectativas, ou com falta com determinação, ou com medos inconscientes, ou com essa sensação de nunca estamos prontos, ou temos o suficiente, ou estamos aquém. Quer dizer, nós todos, de uma forma ou de outra, em uma ou outra área da nossa vida profissional, relacional, com dinheiro, com família, quer dizer, depois cada um há de aplicar-se no contexto, mas todos nós já sentimos de alguma forma dentro do parque. Olha, vou usar a tua metáfora porque eu acho que é maravilhosa. Dentro do Pois, parque. não é minha, eu creio, espero não estar a citar mal, que é da Liz Green, Boa. mas lembra-me que ali, e que me fez todo sentido, porque é isso: tu, quando colocas o bebê dentro do parque, tu estás só a dar as condições para que ela aprenda em segurança a sair do parque, não é? E é essa dinâmica de Saturno muitas vezes, e claro, há pessoas, há alturas em que Saturno está assim um bocadinho mais ríspido, não é? E então é mais difícil para nós individualmente lidarmos com isso. E depois ainda temos os retornos de Saturno, não é? Que são sempre momentos de revisão do que é que andamos a fazer fora do parque. Mesmo. Você temos às vezes, acho que essa é, para quem não sabe, entre os 28 e os 30 anos, normalmente no nosso mapa, o Saturno volta ao seu sítio de partida quando nós nascemos, e é isso que a Carmen está a falar, e depois vem acontecendo várias vezes durante a nossa vida.
E Vai, dessa fase, vai. não é, entre os 28 e 30 anos, normalmente é marcante. Pelo menos na minha vida foi, com toda a gente que eu falo, Deixa-me é. dizer que estou a passar, ou passei, acabei de passar. Eu tenho Saturno em Peixe pelo segundo retorno e é muito real. A dos 30 anos é muito óbvio, mas o segundo eu às vezes lia e achava assim uma coisa um bocadito. É muito real, porque tu realmente fazes muito. Parece que o discurso interno da revisão do ciclo, do que é que andaste a fazer fora do parque, surge naturalmente várias vezes, sabes? Parece que tudo. ah, ou seja, o discurso interno que Saturno instala nas nossas vidas é algo muito real Incrível. mesmo. E que para pessoas que andaram a comportar-se mal fora do parque, a cobrança normalmente existe, a pessoa pode sentir, não é, a necessidade de mudar, quer dizer, normalmente são um processo acho eu, e também aproveita a tua sabedoria, Carmen, ou a pessoa sente-se convicta e determinada a continuar aquela rota, porque percebe que está a fazer coisas boas fora do parque, ou vai perceber que tem que ir treinar mais um bocadinho, ou mudar de rota, ou fazer um ajuste. Ah, digamos que o ideal é que isso aconteça e a psicologia fala muito nisso nas fases de desenvolvimento, realmente no primeiro retorno, nas consultas, seja de terapia, seja de astrologia, quando alguém está na altura, ou vai ter, ou já teve o primeiro retorno de Saturno, é algo que chama muito a minha atenção, que eu procuro incluir no trabalho a fazer. Porque Claro. no segundo retorno, tu já tens as hipóteses de fazer grandes alterações bastante limitadas. Então, se não usaste o espaço entre o primeiro e o segundo para fazer alguma coisa de jeito, no segundo retorno a probabilidade de se instalar um discurso mais interno, mais amargo, mais. E repara que é uma altura que nós vemos que há muitas pessoas que, por exemplo, porque é uma altura que era, agora está cada vez mais longe, está muito perto da idade da reforma, e há muitas pessoas que entram num processo de desistência, É de de sabor, não é? Parece que a vida não fez desânimo, sentido. exatamente, porque o balanço que fazem, se bem que eu costumo, nas minhas consultas, quando as pessoas estão assim desanimadas, dar o exemplo do nosso Prémio Nobel da Literatura, do Saramago, que aos 61 ainda encontrou o amor da vida dele, ainda foi um escritor famoso, então hoje em dia, mas sim, Claro. este tempo é um tempo que, se não respondermos sabiamente ao pedido de Saturno, corremos o risco de sentir que falhamos no exame, que é outra metáfora para Saturno, não é? Exatamente, as expectativas foram defraudadas ou connosco próprios. É uma excelente É, ideia. e é outra metáfora que eu uso. Certos aspectos de Saturno são como quando nós estamos na escola e nos baldamos um bocadinho, né? Aquela disciplina, não deve depois, no momento do exame, no momento do teste, e vem aquela amargura que é O interna. arrependimento. O que é que eu andei a fazer? Porque é que eu não estudei? Porque é que eu não dei importância a isto, né? Exatamente. O arrependimento cobra, não é? De repente, nesse momento, é que nós metemos a mão na consciência e dizer, Jesus, o que é que eu. Exatamente. E depois há esta questão do Saturno no nosso mapa, que é isto, em primeiro lugar, e hoje acresce, mas é preciso relembrar que esta é a base. Esta cobrança, este arrependimento, esta voz autoritária é interna, ok? Em termos sistémicos, nós vamos encontrar em Saturno, o Saturno no nosso mapa vai nos revelar a energia de uma figura para a qual nós demos mais atenção, uma figura de autoridade, mas exatamente porque esse é o meu discurso interno, não é? Então, na verdade, eu só vou sentir-me mal comigo mesma por não ter estudado, por não me ter preparado, se eu já tenho isso dentro de mim. Senão,
Se for um Baldur's Era nativo. importante dizer isto. Não vamos, às vezes, a questão sistémica, Diogo, e eu vejo muitas pessoas às vezes a comentar, e às vezes comentam comigo trabalhos que fizeram com outras pessoas ou reflexões que fizeram. A visão sistémica não deve servir para externalizar as nossas responsabilidades. Como a astrologia não deve servir. Não sou eu, é o meu Saturno. Não, o meu Saturno sou eu, não é? Certo? Faz parte do meu mundo do mapa. E todos já ouvimos aquela coisa das pessoas se justificarem. Pois, olha, é assim porque eu sou de signo tal ou porque tenho a lua tal. Não é para isso que a gente vai hoje falar das responsabilidades de Saturno. É apenas acrescentar e ajudar a que possamos olhar realmente para essa figura saturnina no nosso mapa e não só ouvir ou não, mas tentar questioná-la sobre como é que eu posso responder àquilo que tu queres que eu faça. Excelente, Carmen. E se calhar já falaste um pouco subtilmente, mas se calhar vamos dar um pouco mais de foco a esta questão de, sem dúvida que o Saturno é essa voz interna, mas ela pode ser representada em certas figuras do nosso sistema. Queres destacar algumas delas que são aquelas mais evidentes? Regra geral, e porque estamos a falar de Saturno, será sempre alguém que no nosso sistema tem uma posição hierárquica anterior a nós. Não superior, neste caso, mas anterior, ou seja, aquilo que representa para nós as figuras da autoridade, que começam por ser dentro do sistema, né? O pai, a mãe, às vezes os avós, ou alguém que nós olhamos como alguém que tem autoridade. Estamos a falar de Saturno dentro do sistema, portanto terão que ser pessoas que pertencem ao nosso sistema, ou seja, familiares. Pronto, basicamente é isso. E lá está, dependendo das nossas lealdades e dependendo da nossa matriz energética individual, nós vamos ouvir melhor a voz de Saturno que melhor se identifica connosco. Não é? E esta é uma questão sempre muito gira, eu acho, quando se fala em sistema. Eu tenho uma irmã e mais 2 irmãos da minha mãe e do meu pai, depois tenho mais uma meia-irmã. E é muito engraçado, porque quando eu comecei a estudar astrologia, uma das coisas que eu fazia era estar sempre a olhar para os mapas das pessoas que eu conhecia, dos meus irmãos, e quando foi a parte sistémica foi incrível, porque realmente, sendo educados pelas mesmas pessoas, tendo as mesmas figuras de autoridade, não vamos todos ouvir a mesma coisa. Então isso vai depender do nosso Saturno, não é? E sim, ele por signo, ok? O Saturno por signo no nosso mapa vai de alguma maneira descrever a energia dessa figura da autoridade à qual nós estamos mais conectadas, ok? Por exemplo, agora temos Saturno em Carneiro, né? Então, vai sempre nos falar de alguém no nosso sistema que vai trazer esta mensagem de tens que lutar, tens que andar sempre, tens que avançar, tens que... Também há uma coisa muito marcial, né? Marciana, de olho por olho, dente por dente, traz uma mentalidade e um ambiente bastante de empreendimento, de vencer, de conquistar. Então vamos procurar na nossa família, no nosso sistema, se reconhecemos esta figura. Eu vou dizer que a maior parte das vezes, quando eu descrevo às pessoas, as pessoas sabem imediatamente de quem é que estamos a falar. E às vezes nem é tão óbvio, nem é o pai, nem é a mãe. Pode ser um avô, uma avó, uma tia. Alguém que vai representar então isso. E se eu tenho, por exemplo, Saturno em Carneiro, como diz sempre, não podes parar. Tens de estar sempre em luta. E na verdade, depois vai depender de tudo o resto do mapa, como qualquer leitura astrológica. A probabilidade é que eu preciso parar.
não é, Diogo? Porque todos precisamos, nem as máquinas podem estar o tempo todo. Então há que olhar melhor para esse Saturno, para os aspectos que ele faz, para perguntar assim, ok, eu percebo, eu tenho que empreender, eu tenho que vencer por algum motivo. O meu sistema precisa que alguém vença, que alguém conquiste. Como é que eu posso fazer isso sem me... Saturno em Carneiro é um posicionamento difícil, não é? Agora que estamos a viver, porque há uma, como é que é de explicar? Um, há uma desidentificação entre a energia de Carneiro, que é ir Isso, logo, e a energia de Saturno é super curioso como é que juntamos isto. Então repara, quem nasce com Saturno em Carneiro precisa realmente aprender a ir, a conquistar, a empreender, mas a encontrar aspectos no mapa que ajudem a perceber que isso só não chega. Também é preciso saber, por exemplo, para onde é que vou. Certo? Porque sem Saturno dúvida. em Carneiro, o que é que te vai dizer? Ele diz-te para ir, mas ele quer que tu saibas para onde é que tu vais. Não é só fazer por fazer. Então, este, por acaso, e nós sabemos que este Saturno em Carneiro não está a ser um passeio no parque, não é? Então, há assim, várias representações, infelizmente, que ilustram de uma forma menos harmónica, não é? A simbologia de Saturno em Carneiro, mas uma pessoa abre as notícias e vê, não é? A questão do Médio Oriente, a questão da Ucrânia, a questão não sei de onde, quer dizer, infelizmente, nós estamos a voltar a entrar numa fase onde essa forma de agir sem propriamente uma objetividade e sem uma responsabilidade é muito evidente, não é? Sem propriamente uma ideia Exatamente. de ética e de valores, é quase um olho por olho, dentro por dentro tudo vale, e essa é uma coisa que tu falaste e faz todo o sentido. Se é podemos dar um exemplo, vamos passar para o outro lado. Quem nasceu da geração, porque há muitas pessoas que vêm no canal de uma geração do Saturno em Balança, quem é que essas pessoas que nasceram com o Saturno em Balança seriam, qual é assim uma Então, delas? excelente ideia. Vamos ver o que é importante. Primeiro, este é um posicionamento muito, muito, muito diferente, não é só porque é oposto, mas por dignidade, não é? Saturno em balança, ele gosta, ele chega à balança e diz, eu gosto disto aqui, porque balança gosta das coisas harmoniosas, gosta dos aspectos mais protocolares. Então, se nós pensarmos nos planetas, que eu adoro pensar nisso como personagens, né? E sabemos que os signos são uma espécie de cenário. Quando Saturno entra em balança, ele diz: sim, senhor, gosto disto, gosto, está tudo conforme, nos conformes, Está tudo né? arrumadinho. Tudo conforme deve de ser. Então, onde é que pode ser o grande desafio? Depois, a informação por casa também pode ajudar. É que Saturno em balança te pode limitar demasiado, não é? No sentido de externalizar, mais uma vez, demasiadas responsabilidades, a validação. Então, o Saturno em balança provavelmente vai nos contar uma história de um enredo familiar que diz conquista o respeito dos outros. Tem atenção às aparências, aos bons modos, à educação, ao protocolo, porque nós precisamos que conquistes essa dignidade, essa respeitabilidade social, né? Para, por exemplo, ok, é giro este, nunca tinha pensado nisto, espero que não me saia muito mal esta metáfora, esta brincadeira que vou fazer. Sabes, nos filmes, ok, Saturno em Carneiro, de repente pensei que Carneiro é muito guerra, é muito e é muito Marte, né? Então lembrei-me daquelas histórias em que nós vemos, por exemplo, famílias de mafiosos, famílias que estiveram ligadas a temas, às vezes a conquistas pouco
socialmente Éticas. aceitáveis. Depois o Saturno em balança, a geração de Saturno em balança, virá conquistar essa respeitabilidade, ok? Limpar o nome. Limpar nesse sentido de elevar o nome. Fazer coisas que socialmente, por exemplo, outra das questões é, para Saturno em balança, é muito importante o casamento. Com quem vais casar. E nós vemos, muitas vezes, naquelas histórias e naqueles filmes maravilhosos das famílias mafiosas, o padrinho e tal, que depois há uma fase em que o sistema precisa criar alianças de maior respeitabilidade. Bem, Tragam dignidade. para conquistar essa validação social. Acho que é isso. Excelente. Portanto, traz às pessoas uma. Lá está. Eu acho que é muito mais fácil, dependendo depois dos aspectos, como é óbvio sempre, de todo o resto do mapa, nunca esquecendo isso. Mas é mais fácil lidar com Saturno em balança, porque é uma energia mais. O que Saturno pede balança permite, tem o ambiente apropriado, enquanto Saturno em Carneiro, quando Saturno entra no cenário de Carneiro, ele deita as mãos à cabeça. Se imaginarmos Saturno entra, não é? Tipo, ai meu Deus, Fica é desesperado. aquela coisa de é só movimento, é ação sem planeamento, por exemplo. Então, o que é interessante aqui? Independentemente de julgamento, porque terá sempre que ser sem julgamento, é entender que o que aquele Saturno no meu mapa representa do ponto de vista sistémico está certo. É aquilo que a minha família precisa, que o meu sistema precisa. E eu posso encontrar uma maneira mais funcional, mais feliz, mais adequada ao meu projeto pessoal de o realizar. Excelente. E isso, provavelmente, uma das principais coisas que vai limitar isso de acontecer vão ser as crenças limitantes, não é, Carmen? E aqui vamos pegar Claro, noutra. Lígia, certo, porque tudo no nosso mapa pode funcionar como uma limitação. Por isso é que nós fazemos a astrologia, não é, Diogo? É para que as pessoas tomem consciência e possam responder melhor àquela energia e para qualquer necessidade nossa. Neste caso, estamos a falar das necessidades do nosso sistema, com o qual nós estamos conectadas. Não deixa de ser uma necessidade nossa, não é? Todas as necessidades são válidas. O que pode não ser válido ou agradável ou feliz ou pleno é a maneira como eu respondo àquela necessidade. Neste caso, Saturno vai dizer isso. E muito em especial, também em relação à casa, vai dizer em que área, qual é a área que a minha família, que o meu sistema precise que eu faça esse resgate. E esse resgate nunca é eu ficar presa num padrão disfuncional. Não ajuda ninguém, não é? Ah, Isso não ajuda ninguém. nem. Não deixa de ser um resgate de algo que, se o sistema precisa, é porque algo ficou ali em nó, não correu bem, lá está. Um sistema, na astrogenealogia, eu acho que já comentei isso numa dos vídeos anteriores, estuda-se muito, todos estudam, digamos, os Kennedy, o clã Kennedy, né? Porque é um clã famoso, que temos muita informação, temos muita informação biográfica. E, por exemplo, há essa questão muito evidente do resgate, porque é histórico que os Kennedy conseguiram o seu estatuto económico à custa de negócios pouco lícitos. E depois há ali uma série de elementos do sistema que vêm resgatar isso, não é? E por um lado, lá está, qual seria a melhor maneira de resgatar
se o meu sistema ganhou dinheiro de forma ilícita, será agora eu ter uma relação saudável com o dinheiro e até se calhar poder usar o meu dinheiro de forma que possa ajudar outros, que possa criar condições, não é? E é esta questão do resgate. É um tema que se fala muito, porque depois, no meu caso também, com a questão de vidas passadas, o facto de haver ali um nó é um padrão, um trauma, não é uma maldição. Não deve funcionar como uma maldição. Às vezes, quando não temos consciência, acaba por funcionar como uma maldição, porque eu não consigo responder àquilo de forma funcional, certo? E quando é da família, muitas vezes fica fácil quase sentirmos isso como uma maldição. Então, Saturno em Carneiro e Saturno em Balança são missões muito diferentes. Depois, se formos ver a casa, Diogo, vamos conseguir ver então qual é a área de vida. E vamos, como é habitual na astrologia, ao interpretar, fazer esta combinação de filtros, não é? Saturno em Peixe, relembrando para quem está há pouco tempo a estudar a astrologia, que o filtro do signo deve ser o primeiro a pegar, porque a casa já é mais discutível, depois há sistemas de casas diferentes, afinal não sei se o meu Saturno está na 5 ou na 6, então o filtro mais com mais validade será o filtro do signo. Neste caso, vamos lá, ok, tens um Saturno em Carneiro, mas ele está na 7. Ai, aqui o desafio já complicou, não é? Bem, mas nem precisas de ir para o então, de alguma maneira, quando encontramos assim uma diferença muito grande entre a posição por signo e a posição por casa, precisamos de, se ele está em Carneiro, a principal mensagem a que temos que responder é a questão da ação. Se está na casa 7, significa que a área dos casamentos foi uma área importante para a família e se calhar faltou ali capacidade de conquista ou faltou ali alguma dinâmica que nós agora podemos trazer. E também alguma... não é, eu não queria dizer autoridade, mas está-me a faltar a palavra certa, que é, se tudo no Carneiro, também me soa a ganhar autonomia de ação, a ser mais autónomo ou autónoma, certo? Faz sentido? Exatamente. Sem dúvida. Bem, ganhares a autoridade não está de fazeres e fazeres com a autoridade e estares aqui na casa 7. Isto terá a ver com, para a família, os casamentos, as parcerias, não é só os casamentos, a casa 7, não é? As pessoas com quem te associas são importantes. Provavelmente só o resto do mapa é que poderá dizer, e vou-te dizer que nós podemos estar horas, como em qualquer outro lado da astrologia, a olhar para o mapa e a descobrir e a encontrar novas ideias sobre o mapa, não é? Aqui, se nós quisermos construir histórias para poder entender melhor, provavelmente lá está, faltou ali no sistema que a pessoa conseguisse autoridade nas suas parcerias. Imagina, por exemplo, a situação que causa e o sofrimento que vem de alguém que tinha uma parceria de negócios, mas que foi sempre desrespeitado ou a sua autoridade não era reconhecida, e isso depois até pode ter trazido, enfim, algumas perdas de dinheiro, ou lá está, o resto do mapa é que vai dizer qual foi a dor que ficou ali presa, não é? E que nós precisamos de reconquistar.
Então, se eu tiver Saturno em Carneiro na 7, eu diria que eu preciso ter de me permitir e reconhecer a minha autoridade em cada parceria e não ter uma posição, por exemplo, demasiado submissa ou ausente. Sem dúvida que Faz sim. sentido? Sem dúvida, e está a pensar, uma pessoa tem um Saturno na 7 ao oposto ascendente, então esse Saturno vai ser vivido ativamente por si ou vai encontrar parceiros que vão rapidamente recordar-lhe E é desse isso, mandato. tipo, vais encontrar parceiros que te vão dizer assim: quem manda aqui sou eu, não é? Se tens Saturno na 7, os teus parceiros vão dizer: quem manda aqui sou eu. E o teu desafio é dizer: não, 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 espera aí. Há aqui uma parte da autoridade que me pertence, certo? Sem dúvida. E sim, tens razão. Quando temos desafios na 7, eles vêm sempre na forma de personagens que entram na nossa vida para nos recordar, mais uma vez, não é a maldição. Sempre foi assim na minha família. O meu avô foi desautorizado e morreu triste pelo sócio que não sei o que, que nunca lhe reconheceu. O meu pai não sei o que, e a mim está-me a acontecer isto. Isto é um movimento mais natural que nós temos, não é? É observarmos um padrão e dizer, pronto, é assim. E não. Isso quase podia ser uma coisa limitante, não é? Voltando à questão das coisas limitantes, É, Carmen. A partir desse pressuposto, estamos a limitar, literalmente, ter essa crença, estamos a limitar o nosso sucesso, a nossa conquista, a nossa vida. lógico. E onde tu vais ver melhor as crenças limitantes no nosso mapa é o discurso de Saturno. Como é óbvio, não é? E o que é que se faz com uma crença limitante? Tentas integrar o que dessa crença limitante é válido. Porque é sempre preciso fazer isso. Se pode deitar tudo fora, não é? E principalmente Saturno não podes deitar fora. É que não podes, nem queiras. Nem que a gente queira, não pode mesmo. Ok. Consegues lembrar-te de um exemplo de uma crença limitante que me pudesse servir de Olha, base? por exemplo, Saturno na 7, todos os meus parceiros, todos os meus namorados são agressivos, todos, Autoritários, né? autoritários, mandões, não atraem bons relacionamentos para a minha vida. Ok, ok. Ahm, Qual é a parte boa ou a parte útil que nós precisamos de guardar daí? Essa crença limitante, em primeiro lugar, lá está, está-me a manter numa posição em que eu me posiciono sempre como ausente da minha responsabilidade, não é? São sempre eles, são sempre os outros. Eu, eu não percebi ainda que naquele assunto eu tenho que resgatar a minha parte da autoridade. Essa, mas nem era tanto aí que eu queria, sempre que se trabalha crenças limitantes, e principalmente porque quase todas elas têm Areia Saturnina, significa que esse discurso, lá está, quando eu digo que não à criança que ainda mal sabe andar, eu não estou a dizer por castigo, porque me apetece. Eu estou-lhe a dizer porque ela precisa de andar mais segura para poder andar sozinha numa zona perigosa, por exemplo. Não é? Então há sempre uma parte no discurso, no mandato de Saturno, no Saturno no nosso mapa, que nós precisamos de integrar saudavelmente. Porque o que ele nos está a pedir, se eu tapar os ouvidos e disser não quero ouvir, vou ver a pior versão, não é? Tal como a criança que resolve correr, mesmo quando os pais estão a dizer não corras, o que é que vai acontecer? Vai cair, vai esfolar os joelhos, esfolar as mãos, o nariz. E é isso Pois, se que nos calhar, acontece na vida, não é? nessa questão dos relacionamentos, podia ser a pessoa ter uma atitude mais madura, mais responsável, mais pragmática, não é? Por exemplo, E perceber, por exemplo, o que é que pode acontecer? Pode acontecer uma das duas coisas.
Ah, já que o padrão é assim, sempre que tu vês o primeiro sinal, tu foges. Ok? Portanto, tens um movimento de fuga ou um movimento de permanência pela desistência. E é como tu dizes, a melhor maneira de resgatar isso será perceber que ali qual é a autoridade que eu preciso resgatar, sem ser autoritária e sem fugir. E Exatamente. esse, o exemplo que estás a dar, Diogo, da agressividade nas relações, é um dos padrões que mais se mantém e que tu vês. Quem trabalha, eu tenho uma amiga do curso de Psicologia que trabalhou na APAV, é Deixa-me só reconhecível fazer um por qualquer. apontamento. Desculpa, Carmen, para quem está nos a ver do Brasil, a APAV é uma associação de proteção à Ah, vítima. Deixa-me só fazer exato. este pequeno apontamento porque o Ou pessoal não, do tens Brasil razão, pode não não tem saber. problema. Quem trabalha nesta área é um padrão que reconhecem, que é, às vezes, sem razões muito óbvias, a pessoa está naquele padrão de uma relação para uma relação e sai de uma relação com o pai, que era agressivo e vai para um namorado que é agressivo, depois é o marido que é agressivo, depois sai daquele divórcio. Bem, este padrão que faz as pessoas facilmente e compreensivelmente, quase, eu compreendo isso. É muito fácil cair ah, na ideia errada, é uma maldição, só pode ser uma maldição, não é? E só acontece, ou melhor, acontece por muitas razões. Já nem é só pelas razões de não tenho alternativa, tenho que me submeter a esta autoridade. A melhor maneira de sair desse padrão será realmente resgatar a autoridade. E sem fugir e sem permanecer num padrão de resignação. Era a palavra que eu estava à procura. Excelente. Isso é a questão do narcisismo, e hoje em dia fala-se tanto das relações com narcisistas, não é? Que é uma coisa que parece que voltou, não é? Uma coisa do passado, parecia estar no passado, que as pessoas hoje em dia têm tanto conhecimento e continua-se a ver violência doméstica, violência no namoro, violência. Então, esse é um assunto realmente muito Ui, complexo que daria certo? longas conversas, tanto do Muito, ponto de vista muito. sistémico, como astrológico, como psicológico, como formação, quer dizer, cruza muita coisa, mas eu acho que assim nós já conseguimos ter uma referência. Mas quer podemos dar outro exemplo. Um Saturno a Ok. 10, a pessoa tem vergonha de se falar em público. Ok. Vamos buscar uma Uhum. coisa mais leve, mais Sim. tranquila. Tenho lá um Saturno em Leão na casa 10 e fico, pronto, sempre que eu tenho que falar em público ou de alguma forma expressar-me, eu tremo, as minhas perninhas tremem, eu fico cheio de ansiedade, as borboletas explodem na barriga e tendo a dar vómitos. Ok. Um Ah, exemplo. se está na 10 significa, mais uma vez, que é um bocadinho parecido com estar na 7. Significa que para o sistema a questão do estatuto aqui mais social e posição económica, né? Enquanto em balança é mais uma coisa mais social ao nível hum, entre pares. E Capricórnio é a família que precisa, o sistema que precisa desse reconhecimento, hum, por exemplo, de figuras da autoridade, não é? Porque Capricórnio e a casa 10 sempre vai falar disso. Pode ter havido algum evento no passado do nosso sistema que tenha provocado, por exemplo, uma queda social. Então é muito parecido com balança, porque vai estar ali, às vezes é difícil de destrinçar os assuntos de Saturno em balança, de Saturno na 10, porque tem a ver com a imagem, os dois têm a ver com a imagem, mas é que eu digo, em Capricórnio ou na 10 vai ser mais em termos de poder. Imagina, por exemplo, alguém que era uma figura da autoridade, tinha poder, era o chefe lá de qualquer coisa, e de repente, por algum motivo, hum, olha, aconteceu em Portugal, por exemplo, com o 25 de Abril, como é que se chamava? Quando os diretores de empresas foram saneados, era assim que se chama. Ok. E há ali
lá está, há uma perda de prestígio, há uma perda de estatuto social. Então, o nosso mandato, nesse caso, por isso eu vou ter algum, algum receio em me expor, claro que sim, porque a exposição já está, no meu sistema, está associada ao que veio a seguir. O dissabor da queda. Bem, então Saturno na 10 vai sempre dizer que tens que estar muito bem preparado, certo? E ele diz, não vais lá chegar cedo, porque tens que estar bem preparado. É, não é? Sem dúvida. Essa é a leitura que nós fazemos de um Saturno na 10. Provavelmente vai lá chegar, dependendo dos aspectos, mas vai lá chegar a um estatuto, a uma marca no mundo. Quando eu digo estatuto, às vezes não quer dizer só o estatuto vazio, mas para mim a 10 tem muito a ver com o legado, não é? Com o que nós sentimos como legado. Seria bom. E então, por acaso estou-me a lembrar de uma história de uma pessoa conhecida que aconteceu isso. Era uma pessoa que tinha um projeto mais do que empresarial, havia ali um projeto mesmo de paixão, e com a natural mudança que houve no 25 de Abril, na revolução para o Brasil, né? Nessa mudança de poder, obviamente que houve situações menos justas, como sempre. Então aquela pessoa perdeu o estatuto, mas também perdeu aquilo que para ela era um legado. Era algo que estava. Então, uma futura geração virá com esse indicador de tens que falar muito bem. Tu tens que ter cuidado cada vez que te expões. Certo? Claro. Não é o que Saturno na 10 te Sem vai dúvida. dizer. Ok. Provavelmente porquê? Porque essa exposição já trouxe alguma perda de prestígio, alguma. Então tens que ir com muito cuidado e dar cada passinho de forma a que Não não retrocedas possa de alguma haver forma. reveses, né? Qual é o Exatamente. problema principal aqui? É que a pessoa que nasce com Saturno na 10, mais do que em Capricórnio, acho eu, hum, às vezes prioriza demais, tem este discurso. Aqui sim há uma crença muito limitante, no sentido de quase não podes descansar, a aceitação e o crescimento social é mais importante que qualquer outra coisa, o trabalho acima de tudo, não é? Exatamente. É muito É, complexo. basicamente, Saturno na 10 também traz essa coisa do o trabalho acima de tudo. Queres Sem dar outro dúvida. exemplo? Eu acho que se calhar vamos falar da importância de descobrir a origem, porque se calhar vamos ficar nesses dois exemplos, ou noutros que para ti seja importante, Carmen, mas quero perceber assim, ok, eu já percebi que tenho esta crença. Olha, eu acho que nunca vou ganhar dinheiro, eu acho que nunca vou ser bem sucedido, eu se calhar nunca vou ser pai, se calhar nunca vou ter bons pensamentos, se calhar eu só traio amigos que não prestam, cada um ou tem falta de autoestima, eu não gosto, não valorizo, etc. E agora nós temos esta coisa limitando nas mãozinhas. E como é que nós podemos, não é? E usando o que a Carmen, para além de hipnoterapia, também tem uma ideia de PNL, astrologia e tudo aquilo que a Carmen sabe, se quer trazer aqui a importância de nós ir atrás dessas informações para fazer qualquer coisa Olha, diferente. é realmente transferível qualquer proposta de protocolo de PNL ou de hipnoterapia para a resolução de crenças limitantes. Uma coisa que têm em comum é tu precisas de olhar para a real função daquela limitação, daquela crença que foi ali instalada. Das duas, uma. Se tu consegues perceber que foi, porque neste caso, né, quase sempre que figura de Saturno, por exemplo, numa sessão de hipnoterapia, tu podes, ou numa sessão de astrologia, porque a certa altura também já estamos quase em transe,
tu podes dizer assim, ok. Por exemplo, a mim aconteceu, eu já percebi, a voz que me diz isso é a voz da minha avó. Ok? Ah, que é uma geração muito diferente. Eu tenho Saturno em Peixe, como disse há pouco. Então era muito um mandato de tens que servir. Quando eu percebi que era da minha avó, quando eu ganhei essa consciência, e eu consegui dizer assim, ok, eu vou servir, mas vou servir à minha maneira. Com as ferramentas que eu possa ter hoje, e não da maneira que tu, e a minha avó paterna neste caso, é a figura da minha família para mim, que realmente percebo que a minha lealdade está ali, mas eu, como é que é dizer, instalei este discurso, sim senhor, eu vou-te seguir, mas à minha maneira, no meu tempo, com as minhas ferramentas, e não de uma forma em que me desfaço, porque se eu estou nem peixe, é isso que te instala. Tu desfazes-te, diluis-te a servir os outros. E isto pode parecer uma coisa muito bonita, muito nobre, mas não é. Não é? Não é nobre. Não. Mas muitas vezes temos essa ideia meio. Então é isso. Quando eu percebo qual é a figura, por exemplo, se eu consigo fazer isso, e realmente nas consultas quase sempre as pessoas dizem sim, eu entendo. Isso é o que eu ouvi do meu pai. A mulher que adulta que chega à consulta e que não tem sorte nenhuma nos relacionamentos, ou que tem sempre relacionamentos muito perturbados e percebe que era a mãe que lhe dizia não se pode confiar nos homens. Quando se percebe isso, tu podes integrar a parte útil, ok, e respeitar, tipo, se alguém te passou isso à avó, à tia, à mãe, é porque teve uma história. Nós não criamos trauma de nada, certo? Claro. Há alguma razão para, para aquilo, para aquele preconceito, para aquela crença. Vamos perceber e vamos integrar a parte, ok? Isto significa que se eu cresci com a crença de que não se pode confiar nos homens, os homens só querem uma coisa, aquelas frases. Ainda hoje se usa, Eu não é? Ainda hoje se continua com essas retóricas, com essas coisas. tantas vezes, e facilmente na consulta, mesmo da astrologia, mesmo sem aprofundar muito, consegue perceber isso, que nem sequer é a sua própria voz. É a voz de alguém que teve as suas razões para construir aquela crença. Ok, então o que é que eu vou dizer à minha avó, à minha mãe, ao meu pai, a quem me transmitiu essa crença, que vou perceber através do signo de Saturno? Eu vou fazer o que tu me pegas, vou ter em conta o que tu aprendeste. Por exemplo, não vou confiar, porque também não é saudável, eu entrar numa relação a peixe de não vale a pena, não é preciso tomar precauções nenhumas. Sabes, em Portugal há muitas vezes esta coisa de, eu lembro-me que se eu disser assim, por exemplo, Mercúrio está retrógrado, se eu disser, atenção, se vai fazer uma escritura, ainda ontem disse isto, e se a data sair para estes dias, preciso verificar os papéis todos. Não, mas eu confio muito na pessoa. Não é isso. Sabes? Em Claro. Portugal, né? Então, se eu confio eu não quero ser como a minha avó que sempre me disse que os homens é preciso ter muito cuidado, que eles são os malandros. Então eu vou ser, ou manter aquilo, ou vou ser perfeitamente permissiva. E não tomo precaução nenhuma, e Confia quero cegamente. vender qualquer coisa e digo, não é preciso contrato, para quê? E agora perdi-me um bocadinho no meu pensamento. Pediste para eu dizer como é que se faz. Primeiro, perceber qual é a função válida daquela criança, daquela parte de mim, o que é que ela precisa. Eu fazer, como deves imaginar, em hipnoterapia acontece muito, 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 muito.
as pessoas chegarem e dizerem quero prever o medo de Saturno, certo? Saturno. Quem deixar o Saturno? Quem deixar uma parte de Saturno? Exatamente, quero tirar Saturno. Aliás, nunca te perguntaram quando é que Saturno sai do mapa, Já. não é? Eu já brinquei com isso. Exato. Então, não dá para perder os medos, Diogo. Dá para regular o medo e integrar a parte que é útil e funcional. Se eu moro, como já me aconteceu, isto é literal, e eu brincava muito com as pessoas porque eu morava num 10º andar em que tu tens, no sítio onde era, onde tens mesmo a percepção de que é alto. Porque às vezes na cidade não tens tanta percepção por causa Claro, da na referência. proximidade, não é? Ah, não tens medo de morar tão alto? Tenho. É por isso que nunca me caiu nada lá embaixo, nem eu caio lá embaixo. É porque quando eu vou à janela, eu recordo que o 10º andar é uma coisa muito alta. Então o meu medo protege-me, mas não me impede de desfrutar de uma paisagem maravilhosa do 10º andar, certo? Excelente. Então as nossas crenças limitantes, o processo é o mesmo. Há algo ali, elas têm uma função, elas estão ali a cumprir algo. Se a minha família, vamos Saturno na BES, sofreu uma queda no prestígio social, o sofrimento que esteve ali à volta, então, e eu trago essa lealdade especial, eu tenho quase por obrigação, vou usar assim, ou melhor, é uma boa ideia para mim resgatar isso. E eu posso usar isso realmente procurando ter uma imagem mais saturnina, mais fiável, mais respeitável, mais séria. Precisávamos tanto de muita gente com Saturno na 10, Diogo, né? Mas eu preciso de ir para a 10, Claro. porque se eu não for para a 10 nunca vou resgatar isso. Os Pois, medos não se perdem, as crenças limitantes transformam-se. exatamente. Eu sei complementar essa ideia que tu disseste, se calhar, Carmen, esse medo de me expor vai-me fazer preparar e um dia que eu tiver que me expor, eu percebo que preciso, não é? Posso usar e estar Lógico, preparado para essa experiência. na verdade, idealmente, tu precisas mesmo disso, porque senão te vais sentir. Sabes, quando se fala em sistema, eu estou sempre a fazer esta coisa entre ir ao sistema e depois voltar para o indivíduo. Porque eu, como o meu signo solar é caranguejo, eu conheço muito bem da minha própria história o quanto podes ficar condicionado. E não é neste sentido que eu quero orientar a nossa conversa, é ir ao sistémico e voltar para o individual. Se eu tenho Saturno na 10 e se eu não for para a 10, se eu permitir que essa crença limitante me impeça, eu vou terminar este processo, esta viagem, com uma sensação de incumprimento. Então, sim, Saturno na 10 vai-te ajudar a, quando eu, por exemplo, Saturno na 10, se eu avanço para um cargo político, que seria bem, para um cargo, eu estou muito bem preparada para aquele cargo. Eu vou-te fazer um discurso muito bem escrito e muito bem planeado. Sim, Saturno na 10 não te vai permitir chegar lá Improvisar. sem, né? Sem saber o que é que estás a falar. Deve ser assim mais ou menos. É. Então, quem nos Excelente, dera a nós Carmen. ter muito mais gente com Saturno na 10 sem ficar na limitação. É isso, não é? Sem dúvida. Não É isso, pode usando o ficar mais. melhor do Saturno da 10, usando o melhor, é isso que tu um pouco desta metáfora, deste exemplo, melhor dizendo, do prédio de 10 andares, e é sempre importante nós percebermos isso, os medos são essenciais, né? O medo salva-nos a vida. É certo, é a última análise, e primeira Claro, provavelmente, o medo é claro. essencial à vida, para nós podermos onde está o limite, para não nos expormos a perigos desnecessários, estava a dizer perfeito, mas Para perceber, darmos o melhor de nós. Por isso, qualquer pessoa minimamente consciente tem medo de se expor. Lógico.
Mas o que esse medo, o que podes é usar esse medo, transformar esse medo em motivação para fazer o caminho que é necessário. Excelente. Isso E também fez-me lembrar. aqui, no Diz, mandato desculpa. sistémico, podes sempre integrar esta coisa. Eu estou a fazer isto por mim, esta parte bonita, para mim, sol de caranguejo, Gosta? que move sempre, e eu tento passar muito isso nas consultas, mesmo quando não são especificamente da astrogenealogia. É, eu faço isto agora por mim, mas também por ti, por vocês. Porque eu agora tenho outras condições para fazer. Posso fazê-lo de outra forma, com mais consciência, com mais liberdade. Quantos de nós hoje em dia, principalmente para as mulheres que nos estão a ouvir, Diogo, quantas de nós hoje em dia temos possibilidades que as nossas avós nem nos seus mais loucos sonhos imaginaram ter? Eu até diria a geração as mães, não é? A geração das tuas mães para a tua Sim. geração já foi um salto. Ui, não, é assim mesmo. É uma loucura. Ahm, sim, e eu tenho a felicidade de ainda poder ter a minha mãe comigo e de ver isso e de ver essa movimentação sistémica, sabes, ainda em vida, que é por cada conquista minha ou cada conquista da minha filha e da minha sobrinha, principalmente nisto no feminino, a alegria que eu sinto que a minha mãe tem, porque a minha mãe foi daquelas pessoas, essa de aquário, que nasceu um bocadinho fora do tempo, né? Tipo, ok, então Desenquadrada. há sonhos, há ideias dela que agora estariam concretizáveis. E eu vejo nela, como é que é de explicar? É um alívio, é um bálsamo para ela que a filha ou as filhas, a minha irmã, ou as netas, ou mesmo os netos, por exemplo, tenho um sobrinho que está na música. Para a minha mãe é uma alegria, é uma coisa, porque ela sempre quis seguir música, não pôde. Todos nós temos histórias assim na família, não é? Então é bonita esta coisa de tentar perceber o que é que o Saturno está a dizer, para tentar responder nestes padrões de vou responder com as ferramentas que agora tenho, mas eu vou respeitar a tua experiência. No fundo, é o que devemos fazer para os medos, não é? Tipo, se aquilo já me aconteceu uma vez, duas vezes e eu não aprendi, também é um bocadinho tolice. Então basicamente é isso, eu vou aprender com a tua experiência, é olharmos para a figura saturnina e dizer, ok, eu vou aprender que tu tiveste essa dor, por exemplo, do Saturno em Capricórnio ou Saturno na 10, porque a determinado momento a tua autoridade sofreu este desprestígio, então eu agora vou fazer esse caminho com mais consciência e com mais atenção para que não me aconteça a mim o que aconteceu a ti. Isto porque aprender com os nossos erros é o mínimo que a gente pode fazer, Diogo, não é? Sem dúvida. Se a gente não Carmen, aprende com os nossos erros, é isso. diz-me, E é isso que eu ia dizer. E mesmo que tu já erraste nessa perspectiva duas, três, erra a quarta, erra a quinta, erra a décima, vai errando até, até mas vai conseguir. aprendendo com os erros, não é? Mas Tipo, vai sim, superando, sempre sim. sendo um pouco diferente. Olha, eu Porque, antes vi uma coisa gira, uma frase, uma coisa qualquer daquelas rápidas nas redes sociais que dizia hum, alguma coisa tipo, estou aqui a pensar porque descobri hoje, ou alguém me disse, que antes de eu fazer uma coisa bem feita, vou ter que a fazer mal feita. é verdade, é isso. A gente, nós, o que é perigoso, acho eu, acredito eu, é que parar de tentar, não é? Parar de, pelo medo, pela crença limitante, pela frustração, parar de Lógico, tentar. lógico, Isso aí é que lógico, estamos a parar o movimento de crescimento e não é nada benéfico. Agora, seja pela lógico. astrologia, pela hipnoterapia, pelo PNL, sei lá bem, por tantas 1500 áreas que hoje em dia há de autoconhecimento, nós agarremos os nossos medos e começamos a dar passo no sentido de usá-los de uma forma sábia. E Usá-los, estarem ali, sabes?
Tipo, são os nossos conselheiros. Qual é, o medo é um conselheiro, é um, um diretor de segurança, não é? O pessoal da higiene e prestação do trabalho vai fazer a vistoria, que é para ver se ninguém se aleija na obra ou no Não é? ambiente onde Tal nós e qual, estiverem incluídos. tal e qual. E Excelente, o Carmen. nosso Papa é esse conselheiro de segurança que quer o melhor para nós, para o sistema, e se é para o sistema tem que ser o melhor para nós. Muito bom. E quem quiser saber mais sobre isso, Carmen, quem quiser explorar com astrologia, astrogenealogia, esta visão, tens alguma coisa preparada que queiras partilhar connosco? Tenho, está planeado com a Alexandra Rua, do Chá na Lua, que vão encontrar nas redes sociais, tem um site, mas ainda não está lá a informação porque só vai ser lançada as datas agora nas jornadas de outono. Está planeado um curso de introdução à astrogenealogia online. Está planeado para novembro, portanto ainda dá tempo. Se quiserem mandar um e-mail à Alexandra ou mandar para mim e eu direciono isso para quando houver a apresentação oficial, passar essa informação e pronto, está planeado para novembro. E é um curso que também gostava de dizer isto, não está programado ou planeado para quem não está ainda dentro da astrologia. É preciso dominar o básico da astrologia para avançar, porque no fundo isto que fizemos aqui é olhar para o que nós já sabemos da astrologia, mas trazer algumas coisas, como fiz nos outros vídeos, o signo oculto, o ascendente, do ponto de vista sistémico, mas tem que ter essa base, digamos que não é muito útil para quem ainda não está, para quem chegar até ao teu canal ainda no primeiro momento de descoberta. Tem que começar um curso inicial, mas tu já andaste umas passinhos, já conheces o símbolo para ir para casa, já estás mais incluído exatamente. Senão fica um bocadinho mais difícil. Mas quem sabe encontraste, se gostaste desta visão da astrogenealogia, estás a par, vai até o Instagram da Alexandra Rua, Chá na Lua, acompanha o trabalho da Alexandra, também é incrível, e também acompanha o Instagram da Carmen, que é carmenferreira.astrologia. Também tem site, carmenferreiraquer.com. Exatamente. Que no momento Mercúrio retrógrado raptou o meu site, mas eu imagino que dentro de dias... Se estiveres a ver este vídeo depois do dia 11 de agosto, é provável que o site já esteja a funcionar. Até dia 11 pode ser que encontre o site desativado. Vai olhar para o Mercúrio retrógrado. Oh, Carmen, olha, muito gosto com esta conversa. Gostei muito desta visão e de ter-te aqui no canal. Mais uma vez, e publicamente, dizer-te o quanto admiro o teu trabalho. Acho que este projeto tem trazido vozes muito importantes e um contributo para a comunidade, para esta coisa que nos une, né? de quem gosta da astrologia, um contributo do qual eu fico muito feliz de poder participar, mas que te quero agradecer publicamente, porque acho fantástico. Muito obrigado mesmo, Carmen, é um gosto, um privilégio contar com a tua presença e com todos os colegas que adoram a astrologia com nós e querem partilhá-la, que isso é a coisa mais importante. Exatamente. Depois todos nós atendemos, a maior parte de nós damos cursos, depois cada um tem a sua profissionalmente desenvolve as suas atividades, mas é uma coisa que transversal, todos nós amamos a astrologia e queremos que ela cada vez seja mais prestigiada, mais falada, mais usada, mais difundida, para que cada vez mais pessoas possam beneficiar-se por esta linguagem maravilhosa. E a ti que ficaste connosco até o fim do vídeo, resta-me agradecer-te, envia um like, envia um comentário, quer dizer, subscreve o canal se ainda não fizeste. Muito obrigado aos Ministérios da Escola de Astrologia, todos vocês que apoiam esta iniciativa. Muito obrigado pelo vosso apoio e resta-me já um excelente dia e continuo a descobrir a astrologia.